Ei. Ainda se vier. Muito boa noite para você que está super sintonizado com a gente. Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite. É super abençoada, né? A gente manda alusão aí para a galera lá da Perbone Brasil. Alô, Sandra. Sandra lá da Perbone Brasil. Alô, Foguinho também, sempre conectado junto com a gente aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite. Super abençoada. E a gente manda alusão também para o de Sabino, lá pela Cristais, né? Cristais no interior do Ceará. Sempre está conosco aqui, curtindo a nossa live. Que Deus abençoe também a igreja do Eu de Sabino, lá por Cristais. E a gente mandou alusão para o Valbim. Alô, Valbim, lá por São Paulo. Sempre está aqui por Maranguape aqui. Sempre está na conexão junto com a gente, curtindo o som da Nova Aliança Maranguape. Que Deus abençoe grandemente. Alô, Valbim e sua família, lá por São Paulo. Aqui é desse jeito e dessa forma. E a gente manda alusão também para o meu irmão lá em São Paulo também, o Fábio, né, que está lá, e sua família também, que Deus abençoe grandemente aí. O Fábio lá para São Paulo, meu pai no Novo Maranguape, alô Marcos também lá no Novo Maranguape, alô Glei lá no Pato Selvagem, Deus abençoe também. Alôzinha ali no centro de Maranguape, minha irmã lá por Pacatuba, aí curtindo o som da Rádio Nova Aliança. Aqui é desse jeito e desta forma, por isso fica ligado, fica conosco aqui até as 8 horas, a gente vai trazer sempre o melhor do louvor nessa noite para você, né? Por isso fique conectado com a gente aqui, ó. Aqui é assim, ó. E aquela galera também lá do supermercado Mesa Farta, que Deus abençoe grandemente aí, todos os irmãos lá. Sempre são conectados com a gente. Alô, Igreja Batista Filadélfia, ali na rua do Correio, né? Que Deus abençoe grandemente. Culto terça-feira, culto também na quinta-feira, culto de doutrina e culto no domingo a partir das 6h30 da noite, culto de louvor e adoração aqui. Transmitido também pelo site lá da Igreja Batista Filadélfia. Você é nosso convidado ou para ouvir pela internet ou para participar junto com a gente dos cultos de louvor e adoração na pessoa do pastor Juscelino Franco. E toda quarta-feira nós temos o programa O Poder da Palavra, né? O Poder da Palavra aqui comigo e o pastor Juscelino trazendo a reflexão. E agora nós estamos nesse momento aqui, o programa Ponto de Fé comigo e nosso irmão Romário, que vai trazer daqui a pouquinho a reflexão do Senhor para mim e para a sua vida. Programa Ponto de Fé toda segunda-feira a partir das 7 da noite. Ele vai ajudar você, eu sei que vai. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui. Tem as pessoas que estavam pelo Facebook. Você quer entrar no programa? 3. Esse aqui é o programa dia 2 de hoje. Isso aqui é gravar ao vivo. Teve o Edinho, teve a Rosinha, teve o Fábio, teve o Marcos, lá da Colonização, teve o Cristiano, lá com o Pacatuba, o Célio Mariano, São Simão, e o Pedrinho, o Marcos, em Maranguape. Glória a Deus. E teve o Sérgio Machado, teve a Rosinha, teve o Dinho, teve o Edinho. Teve o Natanael Marcos, teve a Toninha Silvestre, lá no Coité, teve a Pedro, teve o Célio, teve a Ednúzia, teve o Rock, teve o pastor. Ele te quer sorrindo! Tá anotando, mas não tô. Ele pra gente. Eu vou falar orar depois. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu já cumprimento
a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Confesso que estava um pouco com saudade, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente está na presença do Senhor. A gente está recitando a palavra do Senhor. E essa palavra, ela é digna de toda reverência, de toda glória, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. Já cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo a Rádio Nova Aliança hoje. Já quero agradecer a pessoa do irmão Carlinhos, que abriu essa porta da fé para os corações, aonde traz a palavra do Senhor, aonde traz ali uma reflexão aos corações que necessita da palavra, que necessita de Deus. E você pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Também agradeço a minha liderança, pastor Gabriel, pastor Jefferson, presbítero David, pastor Ed, todos os demais irmãos ali da ADCR, Cristã Remanescente, ali próximo ao fórum. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos também. Meus irmãos, eu trouxe aqui uma reflexão que se encontra lá em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz assim: você que tem Bíblia aí, abra em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 8. Ou você que não tem uma Bíblia aí, mas tem o seu aplicativo, tem a Bíblia no seu aplicativo, abra seu aplicativo e abra lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, que diz assim, a palavra do Senhor diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças neste momento. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações hoje e que possamos, meu Pai, sair daqui alimentados com a Tua palavra e que o Senhor possa operar na minha vida, operar na vida do meu irmão, pois o Senhor é um Deus, meu Pai, que faz coisas tremendas. O Senhor é o Deus que traz à existência as coisas que não existem, Pai. Então a Ti, meu Pai, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é poderoso e o Senhor é rico em misericórdia. É isso que eu peço, Senhor, para a minha vida e para a vida do meu irmão. Fala, Senhor, aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Amém. Meus irmãos, vou ler o versículo mais uma vez, que diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Para que você entenda, meu irmão, aqui, esse momento aqui, esse fato que ocorreu na Bíblia Sagrada, foi um ponto em que Pedro e os demais que estavam com ele passaram a noite trabalhando no mar, passaram a noite tentando pegar o seu sustento, passaram a noite ali, em claro, a trabalhar, mas em toda esta noite que eles passaram nessa pescaria, a Bíblia vai dizer que eles não pegaram nada. A Bíblia vai dizer que eles estavam frustrados, pois não havia pegado nenhum só peixe. Então, para que você entenda, foi isso que ocorreu nesse versículo que eu acabara de ler. E vendo isto, né, o Senhor Jesus, ele pega e diz, né, que ele lance, vou ler aqui para você, diz assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco. Diz assim no versículo 5. Versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompiam-lhes a rede. Amém? E no 7 diz, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Meus irmãos, aqui logo eu entendo que o homem, ele sem Deus, ele pode até trabalhar, ele pode até se esforçar, mas logo eu entendo, meditando nesta passagem, que o homem sem Deus, o final dele vai ser frustração. O final dele vai ser fracasso. Então logo eu entendo que esse versículo que eu acabara de ler, que Pedro ele vai dizer, Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Então devemos, irmão, entender que reconhecer o pecado é o primeiro passo para que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Foi o que Pedro fez. Ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que era culpado. Ele ficou espantado com aquela glória, com aquele milagre, a ponto dele querer se afastar de Deus. E no decorrer da mensagem você vai entender esse ponto. Então, irmãos, eu queria frisar aqui um ponto, que para que a gente alcance algo da parte de Deus, algo de grande escala, algo maior nas nossas vidas, para que a gente viva o propósito de Deus, é necessário haver o arrependimento em nossas vidas. Queria citar alguns personagens da Bíblia que fizeram esse ato de arrependimento e conseguiram fazer grandes feitos através da presença, através da pessoa do nosso Senhor Deus, através da sua palavra, através do seu arrependimento que cada um fez. Isaías, ele vai dizer, quando ele tem uma visão que vê o Senhor no trono, ele vai dizer para o Senhor que ele estava perecendo, pois ele era um homem, segundo ele fala, um homem de lábios impuros, e que vivia no meio de um povo de lábios impuros. Então logo eu entendo, meus irmãos, que Isaías, ele reconhece o seu pecado. Isaías, ele confessa o seu pecado ali. E também confessa o pecado do povo. E logo isso move a mão de Deus. Pois a Bíblia vai dizer que um anjo pega um tenaz com uma brasa viva tirada do altar e encosta nos lábios de Isaías. E a Bíblia vai dizer, o anjo vai dizer que o pecado dele foi purificado. A iniquidade dele foi purificada. E o que me chama a atenção é que logo após ele ser purificado, o Senhor vai dizer, até mesmo revelando a Trindade, ele vai dizer, quem irá por nós? E o que me deixa agraciado é que Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Olha que palavra forte. Isaías diz, eis-me aqui. E logo Isaías ter confessado seu pecado, logo Isaías ter reconhecido que estava errado diante de Deus, logo Isaías, ele vai fazer grandes feitos através de Deus. Isaías, ele teve um ministério profético, sustentado há mais de 40 anos, segundo eu pesquisei, em Judá, onde aconselhou reis,
E é a autoria do maior livro profético da Bíblia. Ele é lembrado por suas profecias messiânicas em detalhes e pela denúncia corajosa de injustiças sociais. Então Isaías, depois que confessa seu pecado, depois que é purificado o seu pecado, ele vai fazer grandes coisas em nome de Deus. E para que não haja dúvida, quando Jesus veio à terra, se cumpriu tudo aquilo que Isaías falou há muito tempo atrás, antes de Jesus vir à terra. Outro personagem, outra pessoa outro homem de Deus que foi muito usado depois que confessou o seu pecado, ele orou, ele confessou. Neemias. Neemias, ele vai dizer que os pais dele pecaram. E ele também chama a responsabilidade para ele e disse: eu também pequei. E Neemias era copeiro do rei da Pérsia, chamado Artaxerxes. Neemias obteve permissão para retornar a Jerusalém como governador. A Jerusalém como governador. Seus principais feitos incluem a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Em apenas 52 dias ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. E a implantação dos pobres e a restauração da identidade religiosa daquele povo e cultura daquele povo. Olha aí, depois que ele se arrepende, ele alcança a graça de Deus e Deus é com ele. Deus toca no coração do rei. Ele vai até Jerusalém. Ele levanta os muros em 52 dias. Ele restaura a vida espiritual do povo. Levanta Sambalate, levanta Tobias. Mas Jeremias, cheio da presença de Deus, persevera e tem vitória diante dos seus inimigos. Outro também que eu posso citar é a pessoa de Jonas. Jonas ia de mal a pior. Jonas desceu a Jope. Jonas desceu para dentro do barco. Jonas desceu para dentro do porão. Jonas desceu para o fundo do mar, jogaram ele no fundo do mar. Jonas também foi engolido pelo peixe, ele foi para as profundezas do peixe, até o ponto de Jonas se humilhar diante de Deus e orar diante de Deus. E Deus pega e lança Jonas em terra seca. Então aqui você já pode entender o poder que tem do arrependimento. Quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, quando a gente se humilha a Deus, quando a gente ora a Deus, Ele tem o poder de nos perdoar e tem o poder de fazer grandes coisas nas nossas vidas. E se tratando de Pedro, não quero me estender muito, mas quero trazer essa reflexão para você. Se tratando de Pedro, ele teve muitos altos e baixos. Pedro, ele teve muitos altos e muitos baixos. Pedro era um homem de temperamento muito forte. Posso citar aqui alguns momentos de Pedro. Pedro, ele revela em certa feita, numa passagem da Bíblia, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala isso para Jesus através da pessoa do Pai, pois o próprio Senhor Jesus diz a ele que não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que revelou isso a ele. E logo mais à frente, Jesus falara a eles também que Jesus teria que ir a Jerusalém para ser pego pelos sacerdotes, pelos fariseus e entre outros, para ser morto. E Pedro vai dizer:
Ó Senhor Jesus, tem pena de ti, tem compaixão de ti, pois isso não te acontecerá, o Senhor não morrerá. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Então ali, Pedro teve um momento alto e depois teve um momento baixo. Posso citar outro momento também de Pedro, que ele não quer deixar Jesus lavar os seus pés. Ele diz: Senhor, de maneira nenhuma tu lavarás meus pés. E Jesus pega e diz a ele: se eu não lavar teus pés, Pedro, tu não tens partes comigo. E Jesus disse: deixa que agora tu não entende, mas depois tu vai entender. Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos nesse momento que ele veio para servir. E aqueles que seguem a Jesus estão nessa terra para servir também. As coisas de Deus são contrárias do ser humano. Samuel, quando foi eleger a Davi rei, o primeiro que apareceu na frente dele, filho de Jessé, ele disse: eis aí o ungido do Senhor. E Deus pega e brada ao coração de Samuel: Samuel, o homem ele vê por fora, mas eu vejo o coração. Então Jesus aqui estava dando um ensinamento que veio para servir. E Pedro não estava entendendo naquele momento. Nós também viemos para servir. Se queremos ser seguidores de Cristo, temos que ter uma consciência de servos. Estamos aqui para servir. Posso dar outro exemplo de Pedro e dizer até além, ser ousado e dizer que Pedro ele teve poder. Olha que palavra forte. Pois ele confiou em Jesus. Se você me perguntar qual foi o homem que andou sobre as águas, eu vou dizer Jesus. E quem foi o outro? Eu vou dizer Pedro. Pedro andou sobre as águas, pois ele confiou. Ele disse: Senhor, posso ir até a ti? O Senhor Jesus disse: vem. E ele usou a fé. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer dessa caminhada, ele fica temoroso com o vento. E ali ele começa a afundar. Mas aqui tem uma lição para a minha vida e para a tua vida. É melhor tu cair perto de Deus. É melhor tu cair na presença de Deus. Porque na hora que tu cair, Ele vai estar do teu lado para segurar na tua mão e te trazer de volta. Às vezes as pessoas julgam você porque você está indo fraquinho à casa do Senhor. Às vezes você não tem força nem mais para orar. Mas se tu está na casa do olheiro, mas se tu está na presença do Deus vivo, quando tu estiver afundando, Ele vai ter compaixão de ti, vai pegar pela tua mão e vai te trazer de volta e te colocar de pé. Então, há alguns episódios de Pedro entre altos e baixos. Pedro também em outra situação, certa feita, que Jesus, ele estava para ser entregue, ele não aceita isso e corta a orelha do soldado. E Jesus vai lá e cura a orelha daquele soldado. Eu ouvi um pregador dizer que Pedro, ele não botou para acertar na orelha. Eu ouvi um pregador dizer que ele botou para acertar no pescoço, na ministração dele, na conjecturação dele. E dá para se imaginar, porque Pedro era um homem de temperamento forte. Posso sim conjecturar, imaginar que ele botou para pegar no pescoço. E eu acredito que no reflexo pegou na orelha. Mas esse não foi o propósito que Deus chamou a Pedro. Esse não é o propósito que Deus te chamou para viver aqui na terra. Certa feita, Jesus ia para uma estalagem e não quiseram dar essa estalagem para o Senhor se abrigar, pois eles eram judeus e estavam vestidos como judeu. E os discípulos disseram: Senhor, deixa que a gente faça como Elias, ore ao Senhor aos céus e caia fogo e consuma eles. E o Senhor Jesus diz: vocês não sabem o Espírito que está dentro de vós? Pois o Filho do Homem eu não vim para condenar,
Eu não vim para matar o homem, mas eu vim para salvar o homem. Devemos se atentar para a história de Jesus, para os exemplos do Senhor Jesus. Então fica esse ensinamento também da parte do Senhor Jesus. Já caminhando para a conclusão dessa meditação, lá em João capítulo 21, que diz assim, é aqui que eu quero entrar na mensagem. Em João capítulo 21, versículo 7, diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. É aqui que eu quero entrar, meus irmãos. É aqui que eu quero trazer a reflexão para nossas vidas. Entenda, na primeira pescaria, Pedro não pegou nada. Estava frustrado, fracassado. Passou a noite em claro, trabalhando e não pegou nada. Quando Jesus lhe concede os peixes, ele diz, afasta-te de mim que sou pecador. Só que nessa passagem de João 21, versículo 27, que já é na ressurreição de Jesus, Jesus está na beira do mar e pergunta, filhos, pegaram alguma coisa? E eles disseram, não pegamos nada. Passaram a noite também pescando. Só que há uma mudança aqui na história. Na primeira pescaria, Pedro quer se afastar de Deus, de Jesus. E na segunda pescaria, Pedro lança-se ao mar para se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus. O que foi que mudou? Logo eu entendo que é isso que eu quero falar. E quero falar olhando para você. O teu fracasso não é maior do que o teu Jesus. O teu fracasso que tu vive hoje não é maior do que a graça. Pedro queria no primeiro fracasso se afastar de Jesus. Não é diferente nas nossas vidas. Quantos de nós muitas das vezes vem na caminhada, toma a Santa Ceia, se batiza nas águas, vai para o culto de doutrina, vai para as terça-feira no culto, vai aos domingos no culto, ora a Deus, vai para o sítio de oração, vai para o evangelismo. E quantos de nós não peca? E aí chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu não sou digno de estar perto de Ti. Eu sou um fracassado, eu pequei. Só que aí é que vem a virada, irmão. Aí é que vem a virada. Pois na nossa cabeça, a nossa intenção é que Deus não nos quer mais. Na nossa cabeça não há mais solução, pois pecamos contra o Senhor. E aqui vem a virada. Pois lá em João capítulo 21, versículo 7, eles passam pela mesma coisa, fracassam do mesmo jeito. E Jesus aparece para eles do mesmo jeito. E Pedro entende que outrora que ele queria se afastar de Jesus, pois era pecador e culpado, já logo ele entende que o fracasso que ele teve depois não era para ele se afastar, pelo contrário, era para ele correr para Jesus, porque a única solução dele estava em Jesus. É tanto que quando ele escuta o discípulo amado dizendo, é o Senhor, quando a Bíblia diz que ele ouve, ele veste uma túnica, porque a Bíblia diz que ele estava nu, e não era nu de estar despido de todas as vestes. Posso conjecturar que ele estava com uma roupa mais curta, mas ele se veste com a túnica e se lança ao mar, porque ele entendeu que o fracasso dele não é para afastar ele de Deus, mas é para ele correr para Deus, pois Deus é o único que tem a solução. Olha a primeira história, olha a primeira situação. Quando o Senhor Jesus manda ele lançar a rede ao mar, ele está desacreditado.
Ele não quer lançar a rede ao mar. Trazendo para os nossos dias de hoje, meus irmãos. Talvez você já fracassou. Talvez você já pecou. Talvez a sua empresa já faliu. Talvez o seu filho já se desviou. Talvez a doença já chegou até a sua vida. Talvez você está numa situação que não tem saída e você já desacreditou do homem. Você já desacreditou de você mesmo. Você está exausto. Mas Jesus diz: lança a rede. E Pedro já estava desacreditado. A única esperança de Pedro era a palavra que foi liberada de Jesus, que ele disse: lança a rede. E ele mesmo desacreditado, ele confiou. Ele mesmo sem acreditar em mais nada, ele confiou e lançou a rede. E a Bíblia diz que os peixes eram tão pesados que foi preciso chamar outros de outros barcos para ajudar eles, pois o barco estava indo a pique, a ponto de se quebrar ou virar, como você queira entender. Então Pedro, ele teve essa consciência que o seu fracasso não era maior do que a graça do Senhor. Muitos de nós somos assim, irmão. Nos culpamos pelo erro que a gente comete e acha que não há mais solução. Mas se a gente se arrepender, se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente deixar o nosso pecado, se a gente se converter do nosso mau caminho, Deus nos ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. E esta palavra é verdadeira e o testemunho de Jesus é verdadeiro. Se nós se humilhar, se nós se arrepender, Ele é fiel para nos perdoar. Então, irmão, caminhando aqui para o fim desta meditação, resultados da confiança em Jesus. Pedro, ele teve muitos fracassos. Ele negou Jesus 3 vezes. O diabo queria peneirar Pedro e Jesus cuidou dele. Jesus não deixou, orou ao Pai por ele. Pedro, ele teve seus altos e baixos. Mas o que me alegra, irmão, e acredito que alegra o teu coração também, é que Pedro, mesmo tendo as suas falhas, Pedro, mesmo tendo os seus fracassos, ele perseverou, ele continuou. E a Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, quando o Espírito Santo desce sobre ele, a Bíblia vai dizer que ele se levanta e prega. E a Bíblia vai dizer que ele ganhou cerca de 3.000 almas para Jesus. Olha aí o resultado da confiança em Jesus. Se Pedro tivesse parado lá no seu fracasso, se Pedro tivesse parado quando ele errou uma, quando ele errou 2, quando ele errou 3, Deus usou Pedro lá na frente. Resultados da confiança em Jesus. Há relatos que Pedro, no final da sua vida, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele se achava indigno de morrer igual a Jesus. Ele já estava tão tomado por Cristo, ele já estava tão tomado pelo Evangelho, que ele se achava indigno de morrer igual ao Senhor Jesus. E eu acredito que esse ponto que Pedro chegou, o ponto que Paulo chegou, eu acredito que é uma das melhores sensações que o cristão pode ter na vida. É a totalidade. Pois o próprio Paulo disse: já não vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o próprio apóstolo Paulo dizia que tudo isso nesta terra que ele tinha, para ele era como esterco. O apóstolo Paulo dizia que o viver era Cristo e o morrer era lucro.
Então esses homens, eles chegaram a um nível de espiritualidade ao ponto de eles não temer a nada, nem a morte, pois eles sabiam que após a morte eles iam se encontrar com o Senhor Jesus. Para finalizar essa mensagem, irmão, acredito que você está compreendendo, eu acredito que Deus está falando ao teu coração. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então Pedro começou com violência. Pedro começou com ignorância. Pedro começou com falta de discernimento. Pedro começou teimando. Pedro começou negando. Pedro começou fracassando. Pedro começou fazendo coisas erradas. Mas o final da sua vida, ele terminou ganhando almas para Jesus. Talvez hoje você pode ter começado fracassando. Talvez hoje você pode ter começado em pecado. Talvez hoje você pode ter começado na sequidão. Talvez hoje você pode ter começado na destruição. Talvez hoje você esteja fadado à morte. Talvez hoje você possa ter começado fadado ao inferno. Mas Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo quer te dar um final diferente. Ele quer te dar um final de sucesso. Ele quer te dar um final de gozo. Ele quer te dar um final de paz. Ele quer te dar um final de alegria. Ele quer te dar um sinal de vida eterna. É isso que o Senhor quer. Concluo dizendo esta frase para o meu e o teu coração. O teu fracasso não é maior do que a graça de Deus. O teu fracasso, ele não pode ser mudado, pois ele já aconteceu. Mas o teu fracasso, ele não é maior do que o Senhor Jesus. O teu fracasso, ele não é maior do que a graça. Pedro fracassou 1, 2, 3, 4, até mais. Mas ele confiou na graça. E a graça perdoou a Pedro. E Pedro terminou a sua vida ganhando almas. E terminou a sua vida glorificando o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: Pedro, hoje tu te cinge e vai para onde queres. Mas no final da tua vida, quando tu tiver velhos, outros te cingirão, te ponharão a mão e te levará para onde tu não quer. Isso Jesus falava acerca da morte de Pedro, pois essa morte havia de glorificar o nome de Deus. E foi assim que Pedro morreu, glorificando o nome de Deus. E isso não foi perca, irmão, porque aqueles que morrem em Cristo hão de herdar a vida eterna. E é isso que Deus quer para a minha vida. E é isso que Deus quer para a tua vida. Entenda, irmão. Entenda como Pedro entendeu. E Pedro, ele era bruto. Pedro, ele era ignorante. Mas ele entendeu que o fracasso dele não podia ser mudado. Mas também o fracasso dele não seria maior. E não é maior do que a graça de Deus. O teu fracasso não é maior do que o perdão e a graça de Deus. Se tu se arrepender, se tu te humilhar aos pés de Jesus, Ele é fiel para te perdoar e você alcançar misericórdia para a glória de Deus Pai. Fique com esta palavra, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. Não entregue os pontos. Não desista do Senhor por causa desta luta. Não desista de buscar o Senhor por causa desse pecado que você cometeu. O Senhor, Ele é aquele que pode perdoar. Lembre-se do ladrão da cruz. No último segundo da sua vida, Ele perdoou aquele ladrão, mas porque ele se humilhou e se arrependeu.
Isso também é na minha e na tua vida. Ele é fiel para nos perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né? Você ouviu a reflexão do Senhor? Eu acho que ela falou aí ao seu coração. Você que está aí, né, ouvindo, que vai ouvir essa reflexão, esse programa dessa rádio, né? Deus tem coisas para falar ao seu coração. Basta você dar ouvido, porque o mundo está aí, o mundo jaz o maligno, né? A gente vê aí as coisas acontecendo, sinais do fim dos tempos, terremoto em vários lugares, maremotos, o amor de muitos esfriando, mas Deus está mostrando aí os sinais. Abra o seu olho, abra o seu coração. É isso que nós te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.